Fala pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Hoje a gente vai estar falando de como investir no setor imobiliário sem ter que comprar um imóvel. Apesar dessa chave certa nesse primeiro momento, especialmente na parte dos cursos gratuitos e cursos pagos, nas postagens, está focando muito no imóvel residencial, é importante trazer aqui para você um contexto muito importante, que dá para investir em imóveis sem nunca pegarem uma chave, tá? E eu acho que esse é um contexto que muitas vezes as pessoas esquecem, que tem diferentes formas de investir no setor imobiliário. Por quê? Porque ele está mudando, é um setor que é ativo, existe aí um profissionalismo muito grande de um ponto de vista de investidor, em ponto de vista de qualidade e quantidade de ativos. Então é importante a gente mencionar aqui, até para balizar entendimento entre nós, entre todos os nossos alunos, de que existem sim muitas formas de investir no mercado imobiliário sem ser a compra de um imóvel físico, né? Sem ser a compra de um imóvel residencial, sem ser a compra de um imóvel comercial, que seja. Então aqui a intenção é realmente passar pelos diferentes tipos de investir em imóvel no setor imobiliário. E aqui a gente dividiu em duas categorias: ativos diretamente ligados ao imóvel, que são imóveis físicos, fundos imobiliários, incorporação, desenvolvimento e crowdfunding, e a gente vai explorar cada um deles nesse vídeo, e ativos de crédito lastreados no setor, então letras de créditos imobiliários, também conhecido como LCIs, e certificados de recebíveis imobiliários, também conhecido como CRIs, tá? Então, além de investir diretamente em imóveis, também dá para acessar o setor por meio de crédito, como é o caso das LCIs e CRIs. São títulos que te pagam juros para financiar o mercado imobiliário, com risco diferente e boa previsibilidade. Então, vamos entrar no primeiro, imóvel físico, né? Que é o clássico, é você comprar um imóvel para alugar a curto ou longo prazo, reformar, esperar a valorização, que seja. Qual que é o ponto aqui? Tem mais controle e menos liquidez. A liquidez é baixa, rendimento é médio, controle é extremamente alto e risco é médio. Médio para baixo, mas aqui a gente decidiu classificar como médio porque tem diferentes formas em que você pode comprar um ativo físico como uma residência e dependendo da forma que você decidir comprar, ele pode ter um risco aí um pouco mais para médio ou até mesmo alto, se você pegar aí, caso você viu o nosso curso gratuito ou o nosso curso pago, ativos que estão estressados, pode ser que tenha até aí um nível bem alto de risco. Mas a intenção aqui é o nosso arroz e feijão, é comprar uma residência, comprar um ativo real e colocar um locatário ali e receber os rendimentos de uma forma mensal. Fundo de FIIs, fundos imobiliários, são imóveis que estão praticamente, essencialmente listados na bolsa, né? Então, qual que é o conceito? Um grupo de investidores se juntam e, por meio de um fundo, também conhecido como fundo imobiliário, investe em diversos, ou um, ou diversos tipos de imóveis, né? Não tá, você vai ter que ler o prospecto do fundo, mas pode ser um fundo comercial, pode ser um fundo residencial, pode ser um fundo focado à logística, tem inúmeros fundos e aqui a sua exposição vai ser aos ativos que esse fundo compra. Então, como ele é listado na bolsa, a liquidez é alta, rendimento é médio para alto, controle é baixo para nenhum, né? Porque essencialmente você não está controlando o seu investimento, você só faz a decisão de comprar ou não o FII, e o risco é médio, só que médio para alto. Tá? O rendimento, vale mencionar que, como você está dependendo da administração de terceiros, é importante você olhar o histórico de performance desse fundo. Muitas vezes você pode evitar um negócio ruim simplesmente olhando a performance desse fundo versus a CDI, e se historicamente aí não tem performado, claro que vale a pena uma estudada ali para entender por quê, mas na realidade a análise assim, análise superficial, como vocês muito bem já devem ter visto nos nossos cursos, é relativamente básica. Claro que aprofundar exige um pouco de trabalho. Próximo é incorporação, então isso a gente tem contato com isso no dia a dia, são as construções que você vê na rua. Então é investir em projetos na planta, tem alto risco e alto retorno. A liquidez é baixa, por óbvio, o rendimento é alto, o controle é nenhum, porque você não está em controle da construção, é a construtora que está, e o risco é alto, porque você vai estar essencialmente especulando que o momento que você comprou esse imóvel vai ser mais barato que o momento que você está vendendo o imóvel. Então você vai estar na expectativa de que o preço de compra vai ser significativamente abaixo do preço de venda. E isso entra ali não só os custos de comprar um imóvel, mas também o tempo, então eventuais atrasos afetam o seu retorno, tem todas aquelas fórmulas de TIR e VPL que a gente explica nos nossos cursos. E então é importante que você tenha na ponta do lápis o que vai impactar no seu retorno se a construção atrasar, ou se o imóvel não vender no preço que está esperando, e como que você reagiria a isso de um ponto de vista de investidor. Próximo é o crowdfunding. Não é uma forma de investimento ainda muito comum aqui no Brasil, e essencialmente é um grupo de investidores para financiar um investimento. Né? Então são plataformas digitais para investir em projetos com pouco capital, ainda pouco popular, mas crescendo. A liquidez é média,
rendimento é potencialmente alto, mas eu colocaria aqui médio para alto, porque é claro que vai depender muito do investimento, então tem que ser muito bem analisado. O controle, por óbvio, é nenhum, porque o capital está sendo alocado em um investimento onde vocês, como alocadores de capital, não vão ter uma decisão gerencial desse ativo, você vai estar financiando o ativo, mas não gerenciando o ativo. E o risco é alto porque você vai estar colocando seu dinheiro em um ativo que você não tem controle, que talvez não exista a transparência que seja necessário, o mercado é incipiente ainda no Brasil, então talvez tenha alguma ressalva ou algum ponto regulatório que você tem que olhar, mas de forma geral é uma metodologia relativamente fácil de investir em imóveis, porém pouco popular. Próximo, LCIs, então letras de crédito imobiliárias. O benefício disso é que tem isenção de IR, né, imposto de renda, e tem um prazo definido com segurança bancária. Então, essencialmente, é um crédito imobiliário, então emitido por alguém que exerce atividades imobiliárias, emite esse crédito para o banco, e esse banco emite, o banco emissor emite esse título para investidores. E assim funciona o fluxo de capital, de crédito de gerenciador imobiliário para banco para investidor. A liquidez é média, rendimento baixo para médio, controle nenhum, é um título de crédito, e o risco é baixo. Próximo são os CRIs, né, os CRIs. De forma similar do que a LCI, é um título de crédito, mas diferentemente do LCI, esse é emitido por uma securitizadora. Então a securitizadora junta os títulos, os créditos, né, recebíveis de ativos imobiliários, faz um ativo disso, faz um crédito disso e vende para investidores. E o perfil aqui é muito similar do que o LCI. Então liquidez média, rendimento médio alto, controle nenhum, risco médio alto. Então aqui é uma comparação das modalidades, então imóvel físico, fundos, incorporação, crowdfunding, LCIs e CRIs. E pausa o vídeo aqui, analisa essa tabela no seu próprio tempo, mas de modo geral, essa aqui é o perfil de cada uma delas. É importante mencionar que esse aqui é o perfil dentro do setor imobiliário. Claro que não vai fazer sentido você olhar para rendimento do CRI e querer comparar com o rendimento de um fundo de private equity. São dois tipos de ativos muito diferentes e você não vai estar comparando por igual. Então é importante que você saiba que essa classificação é para esse tipo de ativos. Então qual combina com você? Como tudo na vida, depende. Que tipo de investimento vai ser ideal para você, vai depender de tipo de risco e retorno que você quer. E aqui na Chave Certa a gente pretende explorar esses tópicos toda semana com nossos vídeos semanais. E esse aqui foi justamente para explorar um pouco mais como que a gente consegue investir em ativos imobiliários sem ter que comprar o ativo. E, por favor, visite nosso site, entre no nosso blog, entre nos nossos cursos. Você vai ver que a gente tem um monte de conteúdo lá, a gente vai ficar liberando conteúdo para vocês, a gente tem cursos pagos, cursos gratuitos, a gente está sempre atualizando o nosso site, então fica antenado na Chave Certa, que aqui a gente vai te ajudar a trazer clareza e objetividade para um tema que muitas vezes pode ser complexo, para te ajudar aí na sua liberdade financeira.